Boa tarde ou boa noite, Fael. Eu me chamo José Augusto. Eu moro na Bahia, em Salvador, e já fazem alguns meses, ou melhor, fazem 2 anos que eu descobri esse canal de terror. E eu lhe escrevo com letras maiúsculas por simplesmente gostar. Dizem que quem escreve assim está gritando, mas eu não sei se é verdade. Eu fico me perguntando e fico à procura de uma resposta como isso é possível. Um ser humano se transformar em um animal em noite de lua cheia e pela manhã voltar ao normal. Como é que a lua tem esse poder místico de influenciar os seres humanos na Terra? Bom, eu lhe confesso que apesar de morar na cidade grande, eu nunca vi tal aparição. Mas eu gostaria de ver para crer, pois o dito Tomé só acredita vendo. Bem, eu não sei se os seus ouvintes sabem que na Bíblia fala do primeiro homem que se transformou em um animal, que foi o rei Nabucodonosor. Ele se tornou um lobisomem por ser um rei mau e não acreditar na existência de Deus e do seu poder celestial. No mundo existe o bem e o mal, isso é fato. Deus contra o diabo. E é claro que muitos aqui do canal já assistiram o filme X-Men, e por trás dos personagens tem uma mensagem subliminar. Os ditos mutantes, ou seja, os seres humanos se transformando em bicho, e o Estado querendo eliminar esses seres estranhos e anormais. Eu vejo esse dito Estado como a descobre, muito relatado pelo Fael. E a parte que eu mais curto nos relatos são as mulheres lobisomens. E sempre que posso, eu faço perguntas às pessoas que conhecem se elas acreditam em tal lobisomem. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, que são apenas lendas urbanas, folclóricas, etc. Bem, sem mais delongas, vamos ao relato. E este caso, quem contava era a minha falecida mãe, aos 75 anos de idade. Bem, segundo a Dona Maria, isso ocorreu quando ela e sua amiga, ambas com 13 anos de idade, moravam em um arraial no estado do Sergipe, por nome de Lagarto. Estavam elas e a sua irmã na época, com 9 anos de idade, e hoje também falecidas. Estava a minha tia na varanda jogando baralho. A sua irmã mais nova estava no colo da minha mãe dormindo. E estavam todas sozinhas em casa, e as 3 na frente da casa de sapê e palhas. E quem mora no interior sabe muito bem o que são casas de sapê. Ao redor da casa e no quintal era todo de areia branca. Bem, por volta das 23h30, chegando quase meia-noite, em uma sexta-feira, a minha mãe se deu conta que a lua estava cheia e se aproximava da meia-noite. A comadre da minha mãe disse: "Bem, eu não me recordo o nome da amiga da minha mãe, então eu a chamarei aqui de comadre." "Leo, sabe que horas são estas?" A minha mãe disse: "Comadre, vai dar meia-noite." A comadre: "Pois bem, Leo, é noite de lobisomem. A lua tá cheia no céu e bonita." "Bem, então vamos entrar, né?" disse a minha mãe. "Vamos entrar então." Segundo a minha mãe, foi só o tempo delas pegarem a sua irmã caçula que estava dormindo no seu colo e entrarem todas em casa. E foi a conta. Bem, a minha mãe relata que ela também sentiu cheiro forte de carniça, também de cabaça, barrão e um cheiro forte de enxofre. Era um mau cheiro, como se fosse uma pessoa que há mais de meses que não tomava banho. O dito suor fedido. Bem, eu já ia me esquecendo, do pobre gato que fazia companhia para as 3. Ele estava do lado de fora. E ao entrar em casa,
a minha mãe trancou e colocou o papel em um pequeno buraco na parte de baixo da porta. E o pobre do gato, coitado, ele ficou do lado de fora. E de repente, o gato passou pelo buraco debaixo da porta que nem bala o pegava. Eu nunca vi um gato correr tanto, segundo a minha mãe. O bicho começou a bater na porta, querendo entrar para agarrar as três. Bem, vocês devem estar se perguntando como 3 crianças poderiam ficar sozinhas em uma casa sem nenhum adulto. Ocorre que os pais delas foram para a cidade para vender esteira de palha e também, em área rural, dificilmente se ouvia falar de violência como se vê falar nos dias de hoje. Os seus pais retornariam para casa com mantimentos no sábado, pelo final da tarde, e pelo que eu saiba, até hoje em Sergipe, a feira ocorre aos sábados. Bem, voltando ao terror. O bicho, a criatura, estava sedenta de sangue e queria a qualquer custo entrar na casa, e como a porta estava escorada, todas as tentativas de entrar não estavam dando certo. A criatura rosnava e arranhava bastante a porta, e as meninas, coitadas, apavoradas e com muito medo. E então a minha mãe falou: "Comadre, o que vamos fazer?" "Olha, eu não sei, Lio." "Comadre, só nos resta é pegar o chicote do seu pai e dar umas chibatadas nesse bicho. Ele tem medo de couro cru." "Tá, mas se eu perder o chicote do meu pai, ele vai me bater." "Eu não quero saber de nada. Estamos em perigo. Tu está preocupado em perder o chicote do seu pai, mulher? Me ajude aqui." A minha mãe botou um banco sobre a porta e subiu para tentar bater no bicho por cima do telhado de palha. E como a minha mãe estava no alto, ela disse que não deu para ver o corpo da criatura ou a sua cara. Pois bem, assim foi feito. A sua comadre segurou a minha mãe pelas pernas. Aí, a Dona Maria deu uma senhora chibatada no lombo do lobisomem. O bicho deu um urro de dor. A minha mãe tentou repetir a dose e foi por um descuido que aquela criatura segurou o chicote. Começou a puxar para baixo e a sua comadre estava segurando os pés da minha mãe. Bem, lembrando a vocês que eu escrevo comadre porque era do mesmo jeito que a minha mãe falava. "Lio, o que tá acontecendo, mulher?" "Olha, comadre, o bicho pegou o chicote e tá puxando." "Lio, solta, eu não tô aguentando mais, ele vai te puxar, mulher." "O que tu vai dizer pro seu pai? Vai dizer que perdeu o chicote?" "Lio, não importa isso agora, eu não aguento mais, solta logo." A minha mãe largou o chicote. O bicho começou a mastigar o couro cru com muito ódio. E a comadre disse: "E agora, Lio, o que vamos fazer?" "Ó, mulher, não sei não, mas se nós chamar o nome dele, eles vão reconhecer e vai embora," disse a minha mãe. Bem, eu devo vos salientar que essa luta já se caminhava para as 3 da madrugada. Então, a minha mãe lembrou-se dos 2 homens que o povoado sabia que se transformava em lobisomem. Um chamava Cu de Chita e o outro Zé de Lóia. Aí, as duas começaram a gritar: "Cu de Chita, Zé de Lóia, seus peste, nos deixem em paz, estão nos ouvindo?" A minha mãe disse: "É você, Cu de Chita." E a comadre: "É você, Zé de Lóia." Bem, não teve esse tal de "passa lá em casa amanhã que eu te dou um pouco de sal." O que deu resultado foi que já estavam indo para as 4 da madrugada, nessa labuta, e quando o galo cantou bem lá no longe, foi aí que o dito lobisomem saiu correndo às pressas. E já pela manhã, com o sol raiando, tanto a minha mãe quanto a sua comadre, ao sair lá no quintal,
A areia branca estava com os rastros do lobisomem, e segundo a minha mãe que conta isso, no chão, o bicho deixou as suas pegadas que eram enormes. As marcas das palmas das mãos da criatura ficaram marcados na areia, e a minha mãe percebeu que nós humanos temos 3 pontos de ossos em dedos da palma da mão, o dito falange. Mas na do lobisomem, os dedos eram 2 vezes maiores do que o de uma pessoa normal. Bem, quanto ao suspeito, com muita raiva, a minha mãe e a sua comadre foram em busca de resposta para saber quem era o lobisomem que tentou devorar a minha mãe, a sua irmã e a sua comadre. E ao chegarem na praça, elas avistaram o tal cu de Chita. Ele estava todo encapuzado, com camisa de manga comprida, calça. E isso era aproximadamente 10 horas da manhã, com aquele baita sol nordestino de cozinhar ovo no asfalto. A Dona Maria e a sua comadre logo falaram: "Cu de Chita, seu peste! Foi você que virou o bicho e foi nos atacar ontem lá na casa da minha comadre? Fala logo, senão eu vou meter essa faca aqui no seu bucho, seu diabo!" A comadre da minha mãe estava com um porrete nas mãos para meter na cabeça do pobre cu de Chita. O cu de Chita, magro e esguio, sem medo, ele começou a sorrir e disse: "Foi eu mesmo, Lil, e ninguém vai acreditar em vocês. 2 meninas de 13 anos. Há tempo que eu estou de olho em vocês duas. E se eu conseguisse entrar na casa da sua comadre, eu iria fazer aquilo com vocês duas. Vocês já têm idade para saberem do que eu tô falando." Bem, dá para acreditar que Cu de Chita disse essas palavras. O Cu de Chita era um lobisomem pervertido. Ao ouvir a resposta do Cu de Chita, a minha mãe e a sua comadre deu uma resposta para ele: "Está certo, Cu de Chita. Vou falar com os pais da minha comadre e a minha mãe sobre o que aconteceu. Que tu virou bicho e tentou nos matar ontem à noite." Os pais da minha mãe, quanto da sua comadre, ao saberem dos fatos, todos se juntaram e foram caçar o lobisomem pervertido, o tal Cu de Chita, que daquele dia em diante nunca mais se ouviu falar do lobisomem Cu de Chita. E segundo o relato da minha querida e falecida mãe, a Dona Maria, que Deus a tenha, este relato ele é 100% verídico. Bem, Fael, esse foi o meu relato. Espero que todos que lhe assistam curtam, e desde já eu desejo a todos uma boa noite.